Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, estejam se dedicando aos estudos. Turma, primeira dica: pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as suas devidas anotações. Também faça o print da tela, sempre que for possível, daquele gráfico, daquela tabela, daquela questão, daquela reação química que lhe chamou a atenção. Passe para o caderno e assim você vai continuar os seus estudos. Tudo bem? Vamos começar? Bom, a nossa aula é uma continuação do tema termoquímica. Termoquímica, ele está localizado lá no segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Termoquímica é a parte da química que vai estudar a relação de calor com as reações químicas. Turma, toda reação química ela vai liberar ou vai absorver calor do meio ou para o meio. Então, o calor ele está relacionado às reações químicas. Então, essa parte, essa relação, a gente vai chamar de termoquímica. Tudo bem? E na aula de hoje, nós vamos apresentar um conceito, que vamos chamar de entalpia. Entalpia. Então, uma palavra talvez seja uma palavra nova que você vai adicionar ao seu vocabulário. Entalpia. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender, compreender essa ideia, esse conceito de entalpia, que está presente na termoquímica. Show de bola? Bom, olha só a nossa tela. Então, nós temos aqui um palito de fósforo, pegando fogo. Ou seja, madeira reagindo com oxigênio. Só a queima na presença de oxigênio. O resultado dessa reação é gás carbônico, água, mais calor. Porque se você aproximar a sua mão aqui da chama, você vai sentir, você vai perceber a energia na forma de calor. Mas, turma, de onde vem esse calor? De onde vem essa energia? Você já se fez essa pergunta? De onde vem essa energia? Bom, a energia liberada, porque a gente está percebendo esse calor, isso quer dizer que a energia está sendo liberada para o meio. A energia liberada estava contida nos reagentes. E, quando se transformaram nos produtos, essa energia foi liberada. Então, turma, existe uma energia presente na madeira e presente no oxigênio. Quando acontece essa interação, que vamos chamar de reação, quando isso acontece e gera a formação dos produtos, essa energia que estava contida nos reagentes, uma parte dela vai ser perdida, vai ser liberada para o meio. Turma, essa energia nós vamos chamar de entalpia. Então, acompanhe aqui na tela. Podemos concluir que cada substância deve apresentar um certo conteúdo de energia, um certo conteúdo energético. Esse conteúdo energético, ou essa energia, vamos chamar de entalpia. E entalpia nós vamos representar pela letra H maiúscula. Então, toda vez que você estiver diante de um livro de química, uma revista, e ali aparecer, para uma reação química, aparecer a letra H, isso está se referindo, então, aquele autor ele tá querendo dizer que ali existe uma energia, que é a entalpia. Turma, não é conhecida nenhuma maneira de determinar o conteúdo de energia, a entalpia de uma substância. Sabemos que toda e qualquer substância apresenta um conteúdo energético, mas para aquela substância a gente não consegue determinar quanto ela tem de energia. Na prática, o que conseguimos medir é a
variação de entalpia. Turma, ΔH. ΔH é uma expressão que vai aparecer demais nas questões de vestibular, no Enem, na UEMA, né? É um assunto muito corriqueiro. Então, ΔH, esse delta quer dizer variação. Então, variação de entalpia. Então, a gente mede a variação de entalpia de um processo, utilizando calorímetros. Essa variação corresponde à quantidade de energia liberada ou absorvida durante o processo, durante a reação. O cálculo da variação de entalpia é dado pela expressão. Então, nós temos aqui uma fórmula para vocês. Então, ΔH ele vai ser igual à entalpia final menos a entalpia inicial, certo? Porque delta quer dizer variação. Então, variação é final menos inicial. Bom, numa reação química, nós temos reagentes gerando produtos. Turma, quem é o início? Os reagentes. E quem é o final? Os produtos. Então, em vez de falar que ΔH é entalpia final menos entalpia inicial, eu posso me expressar dessa forma, que o ΔH, a variação de entalpia, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ΔH igual a HP menos HR. Show? Essa é a nossa fórmula para calcular a entalpia de uma reação química. Bom, nós já estudamos, né, já houve um vídeo anterior que falamos dos processos exotérmicos e endotérmicos. Agora vamos relacionar esses processos a essa variação de entalpia. Então, variação de entalpia em reações exotérmicas. Nas reações exotérmicas, como ocorre a liberação de calor, a entalpia dos produtos, né, o HP, é menor do que a entalpia dos reagentes, o HR. Bom, vamos traduzir isso na forma de equação química. Então, vamos para uma reação genérica. A gerando B. A é o nosso reagente, B é o nosso produto. Para essa reação, né, a equação nos fala que o calor aparece no lado dos produtos. Então, isso representa um processo exotérmico, certo? Toda vez que o calor aparecer no lado dos produtos, processo exotérmico. Isso significa que está havendo a perda de calor. Tudo bem? Bom, como há uma perda, o conteúdo inicial, conteúdo energético, ele é maior do que o conteúdo final. Porque do início para o final, houve uma perda, houve uma liberação de calor. Tudo bem? Então, eu posso dizer que HR, a entalpia dos reagentes, é maior do que HP, a entalpia dos produtos. Então, quando a gente jogar na fórmula, né, HP menos HR, o resultado é menor do que zero. Turma, o que é menor do que zero? Um valor negativo. Deixa eu falar de uma outra maneira para vocês. Vamos supor que A tenha um conteúdo igual a 10 e B tenha um conteúdo igual a 5. Então, de 10 para 5, observe que diminuiu. Por quê? Porque houve uma perda de calor. Aí, quando eu utilizo a fórmula, né? Produto menos reagente, produto vale quanto? 5. E o reagente? 10. 5 menos 10, qual é o resultado? Menos 5. O valor, esse sinal negativo, ele vai representar o processo exotérmico. Todo processo exotérmico ele vai ter um ΔH, uma variação negativa. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Sempre os produtos terão conteúdo menor do que os reagentes. Ou então, os reagentes terão um conteúdo energético maior do que os produtos. Compreenderam? Bom, graficamente, olha só. Né? Mais uma maneira para você visualizar, turma. Então, eu tenho a reação A gerando B. Observe que aqui no eixo Y, nós temos a substância A lá no topo, né? A entalpia do reagente
lá em cima. E a substância B está mais para baixo, né? Então, a entropia dos produtos ela é menor. Então, a gente observa que há um desnível, né? Há um decréscimo de A para B, há uma diminuição, há uma perda, certo? Por isso que o ΔH vai ser menor do que zero. Então, nesse processo, nessa transformação, há uma perda de energia na forma de calor. Um exemplo é a produção da amônia. Então, eu tenho a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio, produzindo o gás amônia, produzindo amônio. Esse processo, olha só, há uma perda de 92,2 kJ na forma de calor, certo? Eu posso escrever essa reação da seguinte forma, ó, N2 mais 3H2, produzindo 2NH3 com ΔH negativo de 92,2. ΔH negativo, turma, processo exotérmico. Graficamente, olha só, eu posso dizer que a passagem do reagente para o produto, esse calor ele vai ser perdido para o ambiente. E esse calor vale quanto? Menos 92,2. Tudo bem? Bom, falamos do processo exotérmico, agora vamos para o processo endotérmico. Resumindo, é tudo ao contrário. Vamos lá. Nas reações endotérmicas, como ocorre a absorção, vocês já sabem disso, como ocorre a absorção de calor, a entropia dos produtos, HP, é maior do que a entropia dos reagentes, HR. Então, no processo endotérmico, então nessa passagem, turma, de reagente para o produto, haverá uma absorção de calor. E esse calor absorvido vai ficar com quem? Vai ficar com os produtos. Então, nós podemos afirmar que o conteúdo energético dos produtos agora é maior do que o conteúdo energético dos reagentes. HP é maior do que HR. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente for fazer, jogar na fórmula, produto menos reagente, o resultado, ele obrigatoriamente será positivo. Vamos lá. Vamos supor que A vale agora 10 e B vale agora 25. Então, 10 foi para 25. Houve um aumento, Houve um ganho de energia na forma de calor. Quando a gente for fazer agora produto menos reagente, ou seja, calcular o ΔH, 25 menos 10, resultado 15, ou seja, 15 positivo, mais 15. O sinal mais, ele vai caracterizar o processo endotérmico. Graficamente, nós temos isso aqui, turma. A passagem de produto para a passagem do reagente para o produto, olha só, há um aumento, há um acréscimo, certo? Ele é crescente, há um acréscimo. Então, isso representa que o ΔH, isso quer dizer que o ΔH ele será positivo. Se a gente for fazer produto menos reagente, o resultado será positivo. Bom, agora nós vamos trabalhar, vamos ver como que acontece esse ΔH no processo de mudança de estado físico. Só lembrando, os três estados físicos da matéria, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E a matéria ela vai transitar, entre esses estados. O grande exemplo, o exemplo mais fácil para a gente visualizar isso é a água. Então, a água ela pode aparecer no estado sólido, o gelo, estado líquido, que é o estado mais comum que a gente verifica, a água líquida. Mas a água pode ser sólida. Então, nós temos o gelo, a água líquida e o vapor d'água, que é a água no estado gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso de evaporação. O contrário, turma,
Gasoso para líquido é a condensação e de líquido para sólido é a solidificação. Bom, a fusão do gelo e a vaporização da água líquida ocorre por meio de absorção de calor. Se considerarmos os processos inversos, haverá a liberação de calor. Turma, vamos lá. A água vai entrar em fusão a 0 graus Celsius, certo? Quando chegar em 25, né, temperatura ambiente, 30 graus, temperatura ambiente, a água já está no estado líquido. De 0 foi para 30 graus Celsius. Aumentou a temperatura porque houve um aumento de calor. Então, aí haverá uma absorção de calor. Por isso que a fusão e a vaporização é um processo endotérmico, onde haverá absorção de calor. Se a fusão e a evaporação eles são endotérmicos, o contrário, a condensação e a solidificação obrigatoriamente será um processo exotérmico. Graficamente, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, que no caso é o vapor. Observe que de sólido para líquido, olha o ΔH, mais 7,3. Então, é um processo endotérmico. De líquido para vapor, o ΔH, mais 44 kJ. Também um processo endotérmico. Se ele for de sólido para o estado de vapor, automaticamente o processo total é de mais 51,3 kJ. Processo endotérmico. Turma, o contrário será exo. Vapor para líquido, menos 44. Certo? Líquido para sólido, menos 7,3. É o mesmo valor, só que com sinal trocado, sinal contrário. Por quê? Porque nós temos agora o processo inverso. Se um sentido ele é endotérmico, no outro ele deve ser exotérmico e vice-versa. Bom, uma questão para a gente trabalhar. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas. Uma equação termoquímica é uma equação química que mostra o ΔH da reação. Então, nós temos aqui 5 equações termoquímicas. Pergunta: nas condições ambientes citadas, a equação que representa a reação mais exotérmica, turma, mais exotérmica é aquela que vai liberar mais calor. Aquela que vai liberar mais calor. Exotérmico, o ΔH é negativo, tudo bem? Eu já vou excluir o item 4 e o item 5, porque estou com ΔH positivo. Então, 1, 2, 3, quem libera mais calor? 3. Resposta à letra C. Mais uma questão, turma. Considere os seguintes dados. Então, nós temos aqui os reagentes, os produtos e o ΔH, nas condições padrão. Bom, pode-se afirmar que o reagente tem maior energia do que o produto. Reagente tem maior energia do que o produto somente em... Bom, das 3 equações que ele nos fornece, a primeira, carbono grafite, transformando-se em carbono diamante. Quando vale o ΔH? Mais 0,5. Segunda, o iodo gasoso indo para se decompondo, se decompondo. Então, nós temos aqui com um ΔH menos 25. E a terceira equação é a substância, é o gás cloro, também sofrendo a sua decomposição. E aqui nós temos um ΔH de mais 30. Bom, a pergunta é, quem tem maior energia? Qual é a reação onde o reagente tem maior energia do que o produto? Ele está falando qual dessas 3 é o processo exotérmico. Porque no processo exotérmico, o reagente tem mais energia do que o produto. Então, qual é o processo exotérmico aqui, turma? É o item 2, é a equação 2, ou seja, letra B. A letra B representa o processo exotérmico. Então, nós trouxemos hoje para vocês o conceito de entalpia. Na verdade, o conceito da variação de entalpia das reações. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes.
Esse resultado pode ser negativo, reação exotérmica, positivo, reação endotérmica. Tudo bem, turma? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Saudação!